Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós e com todas as famílias que estão nos assistindo nesse momento. Temos hoje o privilégio de fazer o fechamento do mês da família, onde o mês de maio nós cultuamos a Deus e focamos família, porque família é algo especial, é a célula máter da sociedade. E nesse mês nós trabalhamos até o dia de hoje com o tema família no isolamento social. E temos hoje o privilégio de receber no nosso canal o pastor Ivair Goulart. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista em Itaboraí. Pastor Ivair é um psicólogo clínico. Enfim, pastor Ivair é um homem de Deus que trabalha na igreja local, Primeira Igreja Batista de Itaboraí, trabalha na denominação, abençoando a denominação batista e também abençoando outras denominações, trabalha para o reino. Deus abençoe o pastor Ivair. Eu vou estar orando e assim o pastor Ivair vai estar trazendo a mensagem de Deus nesta noite. Pai querido, Pai bondoso, abençoe, ó Deus, o pastor Ivair. Ó Deus, o que o Senhor colocou no coração dele, com certeza vai, ó Deus, adentrar aos nossos corações, as famílias, ó Deus, que estarão nos assistindo. Ó Pai querido, abençoe o pastor Ivair. Fale conosco, ó Deus, através da tua palavra, na instrumentalidade, ó Deus, do pastor Ivair. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Graça e paz de Jesus a todos os irmãos da Primeira Igreja Batista em Retiro São Joaquim. Quero já deixar a minha gratidão ao pastor Carlos Roberto pelo convite em poder ministrar a amada igreja e as famílias nesse tema família no isolamento social. Um tema muito atual e pertinente, onde nós vamos pensar sobre alguns princípios da palavra do Senhor que, por certo, irão abençoar a sua vida e, se praticados forem, vão desenvolver saúde emocional, espiritual e desenvolver relacionamentos saudáveis para esse tempo. Quero então usar um texto muito conhecido, o Salmo 121, verso 1, que diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Querido, esse salmo é um salmo muito conhecido, decorado por muitos, visto em músicas, poemas, e nós vamos usá-lo como objeto da nossa reflexão nesse tempo, entendendo que o salmista nos faz um convite para elevarmos os nossos olhos para o monte, para o céu, para o alto, entendendo que do alto, do céu, é que virá o socorro, as bênçãos. Então eu quero, nesse instante, falar um pouco sobre o livro de Salmos, as suas classificações, e posteriormente nós vamos pensar no tema e o seu desdobramento. O livro de Salmos é um livro muito lido e usado em nossas devocionais. Somos atraídos e tocados por ele porque o livro de Salmos de fato narram e refletem as mais profundas experiências e necessidades do coração humano. Eu quero dizer para você que o livro de Salmos,
ele tem várias classificações. Existem salmos de ação de graças e louvor, salmos de lamentações, salmos de sabedoria, salmos messiânicos que apontam para Jesus, salmos de adoração, salmos de confiança, entre tantos outros tipos de salmo. O Salmo 121, ele é classificado com mais de um tipo. O Salmo 121 é considerado um salmo de lamento e de confiança. Ele começa com uma pergunta e termina com um oráculo, que é uma resposta de uma oração. Este salmo, se você verificar na sua Bíblia, ele tem como título Cântico da Peregrinação. Alguns comentaristas vão dizer que se refere aos cativos da Babilônia que vinham para Jerusalém, para o templo, a fim de cumprir os seus deveres religiosos regulares. E o Salmo 121, ele começa com uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma interrogação que não tem como objetivo obter uma resposta, mas sim estimular a pessoa à reflexão, muito própria para esse nosso momento, não é verdade? Importante esclarecer que quando o salmista ele fala, levanta os meus olhos para o monte e pergunto de onde me virá o socorro, esclarecer que os montes são aqueles que estão em volta ali de Jerusalém, em torno de Jerusalém e o próprio templo, onde os viajantes, ao começarem a se aproximarem de Jerusalém, do templo, já começavam a contemplar a graça de Deus, o amor de Deus, porque eles entendiam que era ali que Deus se manifestava com poder e graça. Então, feito essas considerações sobre os salmos, sobre os seus tipos e o momento em que o salmista escreve esse salmo, diante dessa pergunta e do tema proposto, família no isolamento social, quero então pensar com vocês sobre algumas direções que a família precisa e deve olhar, e isso será saúde física, emocional, espiritual, não apenas nesse tempo de isolamento e distanciamento social, mas também durante toda a sua vida. Então eu quero pensar em família no isolamento social, olhando para as direções certas. Então eu quero começar a dizer que a primeira direção que a família precisa olhar é olhar para cima. Olhar para cima, queridos, significa e caracteriza o reconhecimento e provisão. Reconhecimento do poder da criação de Deus. Veja que essa orientação, ela se alinha com o Salmo 24, verso 1, quando o salmista declara: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Deus não apenas criou o mundo, mas Deus sustenta e dirige tudo. Então, quando nós olhamos para os céus, nós podemos contemplar o grande poder de Deus. E sabe, muitas das vezes nós estamos perdendo diante da ansiedade, diante de muitas atividades, diante das incertezas, diante de coisas que têm mexido com o coração dos membros da família. Temos perdido o ato de contemplar. Então contemple mais ao Senhor. Olhe para o céu e reconheça que Ele é o Criador de todas as coisas. Além disso, quando nós olhamos para o céu, reconhecemos não somente o poder da criação, mas reconhecemos o poder da provisão.
E isso se alinha também com outro salmo, quando o salmista verbaliza e reconhece dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Onde ele está diante de um Deus que ele entende que tem todas as sortes de provisões para abençoar a sua vida e a sua família. Mas pode ser que você, no momento em que esteja assistindo essa mensagem, você possa dizer: mas tem faltado saúde em algum momento, tem faltado os recursos financeiros. Eu sei, mas eu quero te dizer que em nenhum momento, seja com crise ou sem crise, com pandemia ou sem pandemia, nunca vai faltar a graça de Deus e a presença de Deus sobre a sua vida e a vida da sua família. Somos convidados para olhar para o céu, para contemplar o poder e a provisão do Senhor. E quando nós olhamos para o céu e reconhecemos o poder, a graça, a justiça, a bondade, o amor e tantos outros atributos do Senhor, nós então podemos olhar para um outro lugar muito importante nesse tempo. Nós podemos então olhar para dentro. Jung foi um psiquiatra, um psicanalista, e ele disse uma coisa importante. Ele disse que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Diante dessa pandemia, queridos, nós estamos acordando diante da nossa pequenez e diante da nossa total dependência do Senhor. E isso é extraordinário, porque quando nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que somos pó e do pó retornaremos, reconhecemos que somos criaturas do Senhor, filhos do Senhor, e que Ele é o nosso Pai, e somos totalmente dependentes da graça dEle. O que acontece é que a indiferença vai embora, a soberba vai embora, dando lugar à confiança do Senhor, ao Senhor, dando lugar à humildade, e isso desperta em nós um ser humano muito melhor. Então não apenas olhe para o céu e contemple a graça e o amor do Senhor, mas olhe para si, olhe para dentro de si, despertando alguém que pode ser muito melhor a partir do momento em que reconhece o amor e a graça de Deus. E quando nós olhamos para dentro, fazemos um exercício e reconhecemos muito alinhado com a palavra que somos pecadores e que destituídos estávamos da glória de Deus, e em Jesus somos justificados, como diz em Romanos 5, e a partir dessa justificação temos acesso à graça de Deus. Começamos a nos aproximarmos desse Deus, e aí somos melhores. Então nós temos a orientação de olharmos para cima, de olharmos para dentro. E depois de olharmos para dentro, nós podemos então olhar para o lado. Ó, como nesse tempo de pandemia, de isolamento social, isso é importante. A família, o chefe da família, a mãe, o pai, os filhos, precisam olhar para o seu lado. Cada um olhando, identificando que ao seu lado tem gente para ajudarmos e tem gente para nos ajudar também. E isso nos ajuda na caminhada, entendendo que nós somos importantes para muitas pessoas, para os domésticos da fé, a nossa família. Somos importantes para os membros da nossa igreja, os nossos irmãos. Somos importantes para o vizinho. Então olhe para o lado e veja como você pode ser instrumento de bênção na vida dos seus familiares, na vida dos nossos irmãos. E olhe também para aquilo que de alguma maneira eu e você estamos precisando.
e podemos pedir ajuda. E assim conseguimos olhar para o lado sem o viés, a perspectiva de julgar as pessoas, mas olhar para o lado amando, identificando o próximo e a sua necessidade. Isso será extraordinário nesse tempo. E por último, quero lhe convidar a olhar para a frente. Alguém já disse que é para a frente que se anda. E o apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, ele diz assim: esquecendo das coisas que ficaram para trás. Ele está se referindo ao passado. Sabe, no seio da família, muitas coisas, ela não se desenvolve, não acontece, porque nós estamos presos ao passado. Alguém que errou com a gente, alguém que nós não liberamos perdão, alguém que nós não damos a segunda chance. Então, esqueçam as coisas que ficaram para trás. Paulo, que está falando isso, é um homem que ele está esquecendo, desejando esquecer de homens que, pelo seu zelo à lei de Roma, homens que ele perseguiu e matou. Ele está deixando para trás também naufrágio, prisões. Isso não aquece o coração dele para continuar para frente. Mas quando ele olha para frente e ele entende que há um prêmio da vocação celestial, o céu, ele aquece seu coração. E Paulo nos ensina algo muito importante que eu e você precisamos fazer. Alguém já disse que o cristão precisa ter o passado perdoado, o presente abençoado e o futuro garantido em Jesus. E é exatamente isso, quando nós olhamos para frente, nós conseguimos contemplar a graça de Deus, o amor de Deus, em um lugar muito especial, preparado para você e para a sua família. Então, querido, em síntese, quero dizer para você, olhe para cima e contemple o Deus da sua salvação, o Deus da nossa provisão. Isso será extraordinário. E quando você faz isso, você consegue voltar-se para si, olhar para você e acordar o quanto você pode ser melhor diante dessa pandemia e pós-pandemia. Ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor vizinho, um melhor servo do Senhor. Creia nisso. E aí, quando você olhar para si e conseguir fazer uma avaliação e desejar ser melhor em Cristo Jesus, então você vai poder olhar para o lado. Quando você olhar para o lado, você verá os membros da sua família, os membros da nossa família. E aí você poderá desenvolver relacionamentos saudáveis nesse tempo. Precisamos de menos cobrança, menos julgamentos, gastarmos energia com amar a Deus, amar ao próximo e desenvolver relacionamentos saudáveis nesse tempo. E por último, olhe para frente e contemple que em nenhum momento Deus perdeu as rédeas da história. Deus está exatamente no mesmo lugar que Ele mandou seu Filho Jesus para nos salvar. E isso é extraordinário, isso aquece o nosso coração. Olhe para frente, não perca de vista o prêmio da vocação celestial em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida com poder e graça, que seja um tempo de muita qualidade de vida, saúde física, emocional, espiritual, um tempo de renovar a fé e a esperança, mas também a aliança com a sua esposa, a aliança com seus filhos e viver o extraordinário primeiro dentro das nossas casas e depois esse extraordinário chegará ao ciclo de relacionamento da nossa vida, os irmãos em Cristo, os vizinhos e
todos os nossos familiares que nos cercam. Que Deus abençoe a sua vida com poder e graça. E eu quero então orar com você, ministrando a bênção do Senhor sobre a sua família. Pai, em nome de Jesus, somos gratos pelo teu amor e pela tua bondade. Abençoe a todos que ouvem essa palavra, que ela encontre o coração de cada membro de uma família e encontre o coração da coletividade no que tange a família do Senhor. Eu te peço que o Senhor nos ajude a olhar para cima e enxergar o Senhor, um Deus bondoso, um Deus poderoso, que cuida de nós e em todo o tempo da história se interessa por nós e vai atrás de nós para nos abençoar. E a partir de olharmos para o Senhor, venhamos olhar para si, olhar para dentro de nós e despertarmos para vivermos uma vida de bênção na tua presença. E que possamos olhar para o lado e identificar os nossos familiares à nossa volta para desenvolvermos relacionamentos saudáveis nesse tempo. E assim, de mãos dadas com a nossa família, vamos olhar para frente, vivermos na centralidade da tua vontade, a vontade que é boa, perfeita e agradável, e assim vivermos dias melhores com a bênção do Senhor, com a graça do Senhor e com o amor do Senhor sobre a nossa vida. Oramos e fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida com poder e graça. Um abraço da Primeira Igreja Batista de Itaboraí, que nós chamamos Família Pibita. Um abraço ao pastor Carlos Roberto. Muito obrigado pelo seu convite. Um abraço aos líderes da Primeira Igreja Batista em Retiro São Joaquim. E um abraço a todos os membros. Que Deus te abençoe e desejamos um tempo de muita paz, um tempo de muita alegria. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau. Neste momento convidamos você e a sua família a louvar o Senhor juntamente conosco. Neste momento declaro que a sua família é um projeto de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvemos ao Senhor. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvidos não ouviu, o que Deus preparou para nós, o que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Que você possa crer que o novo de Deus chegou na sua vida. Não desista dos seus sonhos. Creia.
novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Oh, novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvidos não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Estamos chegando ao final do nosso culto. Quero fazer as minhas considerações finais. Quero agradecer a todos os pastores que participaram do nosso canal esse mês. E hoje o pastor Ivaí, Deus abençoe o pastor Ivaí, Deus abençoe a sua família, o seu ministério, Deus abençoe a sua igreja. E quero também louvar a Deus pela vida de todos que participaram com a música. E hoje o irmão Mário Luiz, a sua esposa Carmen. Deus abençoe a todos. Eu vou estar dizendo que foi muito bom, muito gostoso trabalharmos com esse tema, família no isolamento social. Vou estar orando, encerrando esse mês da família, orando por você, orando pela sua família, orando pelos seus projetos, e, enfim, orando pelos seus familiares. Nós vamos orar e assim estaremos fechando neste domingo o congresso de família da nossa igreja, que com certeza abençoou muito a minha vida, abençoou muito a vida da minha família e com certeza abençoa a sua vida. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai bondoso, obrigado, Senhor Deus, porque nesse mês de maio, ó Deus, ouvimos, ó Deus, palestras, música, ó Deus, que nos edificou, Deus. Obrigado, Deus, porque esse tema, Deus, que nós estamos trabalhando, Deus, trabalhamos nesse mês de maio, Deus. Muito obrigado, Deus, por todos que, ó Deus, aplicaram esse tema na sua família, Deus. Obrigado, Deus, por tudo. Continue conosco, Deus. Nos dê uma noite na tua presença e uma semana também na tua presença. E que o amor de Deus Pai, a graça do teu Filho Jesus Cristo e as consolações do teu Santíssimo Espírito esteja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém.